ainda um carro 0 km, 2 motos e muitos outros prêmios de tirar o fôlego. É ou não é um presentão? Casa das Tintas, uma loja sergipana raiz. Professor Luizinho, qual é a avaliação que o senhor faz desse jogo contra a equipe do ABC, uma equipe que precisa de vitórias? O jogo contra o Figueirense, eu sempre falo assim, né? Faz a leitura do jogo. O jogo jogado e o resultado esportivo. O jogo do Figueirense também foi empate, só que o volume, a estratégia, o desempenho, a gente merecia a vitória. Hoje foi ao contrário. O adversário fez um jogo defensivo, mudança de comando, um 5-4-1, linha baixa para poder trabalhar dentro de um bloco defensivo, forçar o nosso erro. Todos os gatilhos ao longo do jogo, o jogo se desviou mais para o ABC. Né? Ele fez um bom jogo da parte defensiva. Né? Uma escapadinha aqui, outra ali no primeiro tempo, uma jogada pela lateral direita, em cima do adversário, em cima do Cardoso, nosso setor esquerdo, e as bolas paradas. Agora, as melhores chances do jogo, o volume que a gente apresentou foi menor do que o do Figueirense? Foi. Agora, chances claras, né? Na minha chegada para cá, um pênalti, no momento crucial do jogo, uma situação clara com o Dionísio também, para a gente poder sair na frente. E, obviamente, lá dentro da leitura do jogo, se faz o gol, muda totalmente, principalmente a estratégia do Rodrigo. Né? Então, o jogo acabou, o resultado esportivo igual, mas a gente tem que reconhecer, e esse é um momento importante para a gente poder seguir. No meu comando é o terceiro jogo, que a vitória nos colocaria na 12ª colocação, hoje na 13ª colocação. Então a gente está devendo isso para o nosso torcedor, né? Mas principalmente para nós, né? A gente vive em cima disso. É ruim ficar na zona de rebaixamento. Até então o volume que a gente criou para a gente sair. Os números de posse, de finalização, de chances, não é para a gente estar nessa colocação. Então a gente tem que melhorar o desempenho, né, ser mais efetivo para poder voltar a vencer. Luizinho, é claro que cada treinador tem sua forma de fazer a escalação. Só que, por exemplo, o Confiança, nos primeiros meses do ano, teve justamente o destaque positivo na frente. O Brainer Camilo, o Rodolfo Cambarão, o Luiz Otávio e o Neto. E o torcedor pergunta muito, por que o Luiz Otávio não tem tanta oportunidade na equipe do Luizinho Vieira? Hoje, por exemplo, Confiança precisando do gol, o Luiz Otávio, que jogou como meia, não entrou na partida. Não, o Luiz entrou muito bem no jogo contra o Figueirense, e depende muito da estrutura do time. Em outro momento, era outro desenho de um 4-3-3. Né? A gente trabalhou muito, na maioria dos jogos, no 4-4-2. Aí muda um pouquinho a configuração, principalmente de quem joga por dentro. Né? E também, desculpa, a sequência de um ano todo, é difícil você se manter dentro do linear. É natural que em algum momento você vai ter uma queda, vai ter um acréscimo, enfim. Né? Mas mudou também basicamente a estrutura do time. Funcionou muito bem em outros jogos. Hoje a gente teve mais dificuldade, até pela parte defensiva do ABC. Agora é um jogador importante. Né? Enfim, a gente se curar. Até falei essa frase. Para a gente se curar, a gente tem que estar equilibrado para poder trabalhar bem, né, continuar criando, mas principalmente ser mais efetivo. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão, gostaria de saber do senhor, hoje, do meu modo de ver, e segundo os torcedores que eu também conversei, foi o pior jogo de Confiança deste ano, e muita gente reclama em relação ao senhor colocar 2 atacantes de área para jogar juntos. O senhor continua achando que seria o ideal jogar com o Thiago Santos e Neto, sendo que a gente tem 2 atacantes de beira
que poderiam armar a jogada para que o atacante pudesse sair e finalizar? Cara, a seleção brasileira, nos últimos 15 anos, entre aspas, todo mundo cobra, né? Que o futebol brasileiro decaiu, que não chegava mais a uma final de competição, na final da Copa, e a cobrança continua, né? E a seleção sempre jogou praticamente com 4 atacantes, de muita velocidade, de 1 para 1, de confronto individual. E o Ancelotti chegou e já mudou um pouco a estrutura, né? Botou atletas para trabalhar mais por dentro, desenhou um 4-4-2, tirou o Vini da beirada, porque a função do Vini Júnior e a função do Brenner são idênticas, né? Para poder atacar, para poder fazer um confronto individual, mas tem um outro momento do jogo que eu trabalho com isso, eu tenho que estudar isso, eu tenho que treinar isso, que é um momento sem bola, né? Esse momento sem bola que o adversário hoje, ele nos proporcionou isso, a gente ficar com a bola, ele se manteve numa linha muito baixa, mas os estudos eles indicam que um jogador fica no máximo 1,5 minutos com a bola. Então vamos arredondar para 2 minutos. Então a gente está falando que hoje o jogo não é mais 90, ele é 100 para mais, que todos os jogadores têm que jogar 98 minutos sem bola, né? E dentro disso tem uma metragem para ser percorrida. Então colocar uma ideia com 2 atacantes e você colocar um atacante por fora, o atacante por fora vai percorrer pelo menos 70 metros para marcar, mais 70 para atacar, e depois criar uma jogada ofensiva para o Neto, por exemplo. E dentro de um patamar com 2 atacantes, a metragem é muito mais curta, né? Enfim, são aspectos que às vezes o torcedor ele não consegue entender, ou gosta desse confronto individual pelas beiradas, né? Mas hoje a gente começou no 4-4-2, o segundo tempo começou no 4-3-3, e a gente terminou no final colocando o Fabrício e mais o Camarão por dentro, para poder ter um encaixe melhor em relação aos 3 zagueiros do ABC. E a gente até conseguiu, no final do jogo, mais situações ofensivas, né? Depende muito, é muito relativo, né? A gente vai enfrentar agora um Vitória, numa competição diferente, com muita intensidade. Cada jogo tem a sua história e a gente tem que montar uma estratégia para poder ser efetivo. Luizinho, dentro da sua avaliação, mudanças e não um padrão. Esse é o pensamento sempre. Porque, por exemplo, até a pergunta saber, o Valdo hoje foi substituído. Realmente era isso que vocês queriam? Ou houve ali uma troca? Houve uma troca em vez do Eduardo Moura, que você não vai poder contar, saiu o Valdo, não é? Outro detalhe é com relação ao Vitinho. É uma peça que, pelo que deu para observar, mesmo numa mudança de estratégia, o Vitinho está presente como cabeça de área e vem mostrando tranquilidade para fazer a função. O Vitinho hoje não entrou de primeira. Não, veja bem, hoje a ideia inicial foi um 4-4-2, né? Para poder trabalhar, né? Mas até a pergunta é muito boa. O Valdo é uma referência técnica, uma liderança, mas ele está gripado, né? Tava se sentindo fraco, com a sua liderança. Ele comunicou o departamento médico, nos comunicou uma dúvida, né, de poder aguentar o jogo inteiro, e a gente também resolveu, até pela situação do jogo, da forma que se colocou, de colocar o Vitinho no jogo e colocar o Renilson, jogador rápido também, né? Então o problema dentro do jogo, para a gente resolver, ficou bem. O Renilson também vem trabalhando bem, o Vitinho também, né? A minha chegada cresceu muito, numa função diferente do que... Tinha muita gente que achava que o Vitinho é um atacante, um falso 9. O Vitinho sempre foi um volante, um segundo volante. Acompanho ele desde a época do Ercílio Luz, em Santa Catarina, e ele encaixa bem da forma que eu penso para poder fazer essa função. Um jogador que vem crescendo muito, né? Mas eu estou tentando de todas as maneiras a gente se manter competitivo, né? Eu acho que
de um recorte para cá, são 6 jogos, se eu não me engano, com 4 gols. A gente tomou um gol numa bola parada hoje, né? Então, na parte defensiva, a gente tem conseguido ter um bom controle do jogo. A gente sofre pouco em relação às chances do adversário. Isso melhorou muito, que era importante estancar essa sangria, né? Que a gente ainda é a pior defesa. Então, esse ponto melhorou. Mas, como eu sempre falo, futebol é equilíbrio. A gente não pode abrir mão, porque precisa e necessita vencer, né? Mas as chances estão aí, né? Contra o Figueirense foram 21 finalizações contra 11 do adversário. Hoje a gente teve as melhores chances para poder vencer. Alguns jogos a gente vai ter mais do que o adversário, hoje um pouco menos, até pela dificuldade que se apresenta dentro nesse momento da Série C, mas a gente tem que ser mais efetivo, né? Todos os trabalhos que eu monto, eles têm o poder óbvio da marcação, mas esse é um momento que a gente tem feito muita finalização, né? É o que eu falo para o meu filho e para minha esposa, que está se formando agora em Direito. O professor ensina, mas no dia da prova é você e a prova. No momento da finalização, é você, o goleiro e a finalização. O trabalho para poder chegar até ali a gente tem feito, no dia a dia tem acontecido, né? Mas também entendo que esse momento principalmente dentro do jogo hoje de alternâncias, da parte emocional, né? De poder querer se resolver logo, às vezes gera uma ansiedade, como foi com o Dionísio, para poder... a qualidade do Dionísio fez um grande jogo, um detalhezinho diferente tinha matado o jogo. Então, eu sei como a gente possa crescer, se corrigir, né? Mas está passando um pouquinho por isso, da parte mental, de se colocar um pouco mais forte mentalmente para poder matar o jogo. Bem, professor, olhando o seguinte, o pênalti perdido, já quase no final da partida. Tomamos um gol praticamente dos adversários. E no apagar das luzes, o gol de empate. Dá para comemorar? Não dá para comemorar? Só dá para tristeza? Como é que você avalia o empate Confiança e ABC, onde Confiança não perdia para o ABC há 41 anos e por muito pouco ele não quebrou essa história? Cara, eu estou muito incomodado com a situação, né, porque a projeção ela é diferente, e principalmente para poder a gente se colocar numa condição diferente, né, tem maneiras de montar esse processo. Um time reativo, um time que vai se defender muito da forma que foi o ABC hoje, mais preocupado com a parte defensiva, mas criou muito pouco e fez o seu gol em cima de uma bola parada, né? Que é muito mais difícil você construir um campeonato, uma situação assim, né? Então a gente está trilhando o caminho para poder fugir do rebaixamento, mas os números que a gente apresentou e o volume, como você falou, né? Pênalti perdido, chances claras do nosso ataque com o goleiro, e a gente tem que melhorar esse desempenho, né? Enquanto a gente não sair dessa zona de rebaixamento para poder pensar mais adiante, como eu falei até na semana passada, isso me incomoda e faz a gente trabalhar cada vez mais, né? O torcedor não merece isso, merece coisas melhores. Eu sei que também está incomodado, né? E juntos aí a gente tem a capacidade de poder reverter, né? Como eu falei, hoje a gente, uma vitória nos colocaria na 13ª colocação, uma situação mais leve para trabalhar. Então, além de trabalhar dentro do campo, trabalhar um pouquinho mais a cabeça dos atletas para a gente voltar a vencer. O que você procura, você vai encontrar. Acessórios em variedade para seu carro. A Casa dos Acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Vamos subir, dragão, pra cima e vamos subir.